Novo debate no Parlamento sobre a lei da nacionalidade, novo chavascal. E agora, o desafio mais difícil de todos. As 10 mudanças na imigração, para uma imigração mais regulada que o Chega já conseguiu implementar em Portugal. Convencemos que era um assunto importante. Não consigo. Sr. Ministro, eu sei que o Sr. Ministro não é o líder do PSD e, portanto, não debate para Primeiro-Ministro, mas viu o debate certamente e viu quando eu disse ao seu líder que o que se passava com a CPLP e com os vistos da CPLP era uma vergonha e o seu líder disse assim, mas não concorda que brasileiros e timorenses possam ter um visto próprio? E eu disse, leiam os meus lábios, não concordo. E os senhores o que é que quiseram fazer agora? Acabar com o regime de exceção para brasileiros e para timorenses. Ó Sr. Ministro, faça-nos uma coisa. Saia daí, deixe-nos governar que é mais fácil. E nós fazemos. É mais fácil. Calorosas saudações, e eu pedi ao Ventura e ao Leitão Amar para meterem like neste vídeo, mas eles, como estavam aos gritos um com o outro, não me conseguiram ouvir. Felizmente, acredito que haja mais silêncio na vossa casa e, portanto, eu consigo pedir-vos mais facilmente. Portanto, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 80 mil subscritores. Para lá caminhamos, meus amigos, e partilhem também nas vossas redes sociais. Relembro que tem o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ora, hoje foi dia de debate da lei da nacionalidade no Parlamento entre o PSD e o Chega, ou melhor, entre todos os partidos, mas com ênfase principal entre o Chega e a AD. Portanto, vamos ver aqui em primeira parte principal da intervenção inicial de André Ventura, a resposta a proclamação inicial de Leitão Amar, o Ministro da Presidência, e depois a resposta de André Ventura a Leitão Amar. Os números são alarmantes, mas olhemos para um último conhecido. 120 mil imigrantes da CPLP entraram em Portugal sem que seja conhecido o seu registro criminal. Imaginem agora isto perante um país, perante uma nação, perante um povo. 120 mil pessoas que entram sem sabermos se foram condenados, presos, detidos por crimes como de terrorismo, de corrupção, de agressões, de criminalidade organizada ou de tráfico de seres humanos. É o bar aberto, o entrem como quiserem e como puderem. Venham beneficiar da segurança social portuguesa e entrem como entenderem. Nós, os mesmos de sempre, pagaremos. Tudo isto foi feito pelo Partido Socialista à vista de todos. Enquanto se falava em crescimento económico, enquanto se falava em desenvolvimento nacional, enquanto se falava de sobreestruturação ou de diminuição do peso do Estado e de aumento do humanismo português, vendia-se e transacionava-se Portugal. Atentem nisto. Os filhos de estrangeiros ilegais em Portugal obtinham a nacionalidade portuguesa ao fim de um ano em território nacional. Ou seja, entram ilegais, de apoios beneficiam ilegais e os filhos se tornam ilegais para que os pais se possam depois tornar legais. Isto é criminoso. É criminoso em qualquer país do mundo. Outro desafio. Antes, agora termina aqui a parte mais sonante, de onde se tira mais sumo da intervenção do André Ventura. Vamos ouvir agora o Leitão Amar. Quero só dar aqui umas notas e eu vou deixar correr as intervenções todas. Deixei agora a do Ventura, a seguir deixarei a do Leitão Amar sem interrupções. E a do Ventura a seguir posteriormente, comentarei no final. Relativamente a isto que o André Ventura diz, é assim, ele tem toda a razão. E o Chega e o André Ventura, por subsequência, vão entrar muito no argumento de que, ok, o PSD neste momento está a aplicar medidas, pelo menos em termos de narrativa, de controle migratório e de dificultar o adquirir da nacionalidade portuguesa. E, portanto, o Chega está aí num patamar ou numa área complicada, porque se ataca o governo pela medida em si, acaba por ter incoerência ideológica. Então, por onde é que o Ventura e o Chega vão conseguir atacar? Pelo facto de, quando o Chega falava disto há 2, 3, 4 anos atrás, e o próprio PSD os rotulava, no caso ao Chega, de serem da extrema-direita, disto e daquilo, hoje em dia aplicam as mesmas medidas que, porventura, na altura, diziam que eram completamente inconcebíveis e não sei o que mais. Portanto, é normal que o ataque do Ventura venha mais por aí do que propriamente às medidas em si. Até porque, só um pormenor, o Luís Montenegro e a AD estão a ser muito espertos em como estão a jogar esta questão da aplicação da lei da nacionalidade. Sabem porquê? Porque na prática o PSD neste momento, em termos da lei da nacionalidade, está mais à direita que o Chega. E eu não estou a gozar. Se o vão cumprir na prática, depois é outra questão. Mas no que apresentaram, porque se eu não estou em erro, e corrijam-me se eu estiver equivocado, mas creio que os números são estes, o Chega apresenta uma proposta de incremento para a obtenção da nacionalidade portuguesa de 6 anos para os cidadãos da CPLP e 10 anos para o resto do mundo. A AD
vai e apresenta uma proposta igual, mas um bocado mais musculada. 10 anos para o resto do mundo, igual ao Chega, mas em vez de serem só 6 para a CPLP, a AD coloca 7. O que é que isto quer dizer? Que, neste momento, não sei o que é que o André Ventura pretende, mas, comparando com os partidos primos do Ventura e do Chega no estrangeiro, ele tem margem para haver uma perspectiva mais securitária ainda por parte da narrativa do Chega. Vamos ver se é isso que acontece ou não. Também terá que se analisar se o Ventura achará proveitoso isso consoante a prestação do Governo a nível da aplicação e execução das propostas de políticas públicas. Portanto, é um terreno complicado para o Chega, mas também para a AD, porque agora tem que cumprir isto. São terrenos muito complicados para ambos. Porque a política de imigração em Portugal mudou, e mudou mesmo há um ano. Hoje é regulada, mas também regulação com humanismo. Em um minuto, as 10 grandes mudanças feitas pelo governo liderado por Luís Montenegro. 1. Fechar as portas escancaradas da manifestação de interesse, que levou a que 60% de redução nos pedidos de residência em Portugal. 2. Criar uma estrutura de missão que já multiplicou por 7 a nossa capacidade de controlo e documentação de quem cá estava e não se sabia quem era. 3. Relativamente às entradas CPLP, dar dignidade dando um cartão de modelo uniforme europeu, mas controlando os registros criminais. 4. Mais de 500 mil casos de dados biométricos recolhidos e de registros criminais controlados. 5. Centros de instalação temporária em construção. 6. Proposta de criar uma polícia de fronteiras em Portugal. São a favor ou não? Já entrou na Assembleia da República a proposta. 7. 25 milhões de euros já feito no novo sistema de controlo de fronteiras externas. 8. Imigração laboral segundo regras em que os empregadores têm que assumir responsabilidades de integração. 9. Controlo dos fluxos migratórios, apertando as regras na entrada da CPLP e ajustando o rearrumento familiar às exigências e às maiores exigências europeias. 10. Uma proposta para apertar a concessão de nacionalidade com exigência. 1 minuto, 10 mudanças que aconteceram este ano e que os senhores podem votar também. E agora, o desafio mais difícil de todos. As 10 mudanças na imigração, para uma imigração mais regulada que o Chega já conseguiu implementar em Portugal. Convencemos que era um assunto importante. Não consigo. Não consigo. Portanto, esta foi a resposta do Leitão Amar. Boa intervenção, atenção. Eu acho que o Leitão Amar, e já vos disse, de longe, o melhor ministro que o Luís Montenegro tem no governo, e aqui não é uma questão ideológica de eu concordar ou não concordar com ele, isto é uma questão mesmo de competência técnica, é alguém muitíssimo acima da média, aliás, o próprio currículo dele fala por si, mas não só por isso, mesmo em termos de prestação prática, parlamentar e política, acho que é muito acima da média. Não obstante, a maior parte dos pontos, há alguns que têm que ser aprofundados, nomeadamente depois as questões de imigração a nível empresarial da Via Verde, tem muito que se lhe diga, mas o que o Leitão Amar ali diz, na grande maioria, embora alguns aspectos sejam particularmente incompletos e que precisem de ser obviamente mais dissecados porque não é assim tão floreado como se coloca, todos os pontos são verídicos. Contudo, houve coisas na governação de Luís Montenegro que fizeram com que o descontrole continuasse a existir, apenas não numa quantidade tão grande. Vou-vos dar um exemplo. A regularização de 300 ou 400 mil imigrantes da noite para o dia. Isto é completamente inconcebível. O número de imigrantes em Portugal aumentou ainda durante a governação de Luís Montenegro. E Luís Montenegro já não está no governo há apenas 2 semanas. Ou seja, as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, no sentido em que estas medidas que o Leitão Amar refere, e outras também que ele por acaso não mencionou, mas estas medidas que o Leitão Amar refere de controle migratório existiram, foram implementadas. O PSD agora tem mais margem para as implementar, porque tem uma maioria maior, passa a redundância, e o Chega crescendo. É mais fácil passar legislação relacionada com questões de controle securitário a nível da imigração, mas mesmo assim, o controle migratório continuou, obviamente diminuiu, isso estatisticamente está comprovado, o descontrole diminuiu no caso, isso está comprovado estatisticamente, mas houve decisões que permitiram que o descontrole ainda continuasse a existir numa quantidade absurda. Já mencionei, por exemplo, as regularizações na ordem de 300 ou 400 mil pessoas, que não faz sentido absolutamente nenhum. Não obstante,
o Ventura depois responde ao Leitão Amaro, e aí ele também tem razão, quando diz, mas fomos nós que colocámos na agenda, ele não diz assim, mas diz que fomos nós que mostrámos que era importante. E é verdade, não é? Portanto, independentemente de as medidas do governo serem boas, porque são, bastante, aliás, eu ia um bocadinho mais longe, eu acho que a nacionalidade portuguesa deveria ser mais restrita, 10 anos para os cidadãos da CPLP, 15 anos para o resto do mundo. E da CPLP eu juntaria os cidadãos da União Europeia também, falando a língua e fazendo um teste cultural também, tudo isso nos conformes legais. Mas eu colocaria até mais do que o Chega e o PSD propõem, mas pronto, isso sou eu. Mas isto para dizer, a realidade é que o PSD, e inteligentemente, atenção, o PSD está a ser inteligente, não está a cair no erro dos partidos tradicionais de direita ou de centro do resto da Europa, em que tiveram medo de adotar algumas bandeiras mais securitárias do decorrer dos tempos, não é? Portanto, das marés atuais, e está a aplicar essa mesma legislação, que não é muito diferente da macronarrativa securitária do Chega, se querem que vos diga. Do ponto de vista da dinâmica partidária, isto pode não ser bom para o Chega, poderá também correr mal à AD, porque se não for bem aplicado, tem aí outro partido que, em termos de legislação, é muito similar e as pessoas podem se virar logo para esse partido, no caso é o Chega. Daí eu dizer há bocado que é um terreno complicado, para um lado e para o outro. Agora, se querem a minha opinião, quem ganha com esta concordância geral é o país. Independentemente das pessoas gostarem mais do Ventura, ou do Leitão Amaro, ou do Luís Montenegro, ou do partido que votarem, isso é, pelo menos para mim, acaba por ser um pouco indiferente. Na prática, o país acaba por ganhar com esta concordância de praticamente 60% do Parlamento, ou mais, a dizer, não, estas medidas têm que ser implementadas. Portanto, curiosamente, eu, ao momento em que estou a gravar este vídeo, as declarações do PS ainda não vieram ao público, mas estou curioso para perceber o que é que o PS vai dizer relativamente a isto. Porque o líder do PS, neste momento, era o Ministro da Administração Interna quando estas coisas todas que o Leitão Amaro e o Ventura aqui mencionam aconteceram. Só um dado importante. Vamos ouvir o Ventura agora. Sr. Ministro, boa tarde. Depois deste momento algo cómico do Governo aqui na Assembleia da República, sobre a imigração, porque o Sr. Ministro acho que reconhecerá que houve um partido em Portugal, que nos últimos anos chamou a atenção de que os senhores e o PS estavam a ser, e esta é a palavra, frouxos em matéria de controle migratório. Frouxos em matéria de controle migratório. Acho que isso é legítimo. Mas o Sr. Ministro tem razão. O reagrupamento familiar, de facto, está no programa do PSD. E eu, quando as pessoas têm razão, gosto de dar. Por isso vou ler. Políticas ativas de atração de núcleos familiares e reforço de incentivo à reunificação familiar. O Sr. Ministro tem razão. De facto, há reagrupamento, só que é diferente. Nós queremos acabar com ele. Vocês querem trazer todos para cá. Essa é que é a diferença. Está aqui. Está a ver? Essa é que é a diferença. Não ir o programa. Vocês não ir o programa. E depois, Sr. Ministro, eu sei que o Sr. Ministro não é o líder do PSD e, portanto, não debate para Primeiro-Ministro. Mas viu o debate certamente. E viu quando eu disse ao seu líder que o que se passava com a CPLP e com os vistos da CPLP era uma vergonha. E o seu líder disse assim, mas não concorda que brasileiros e timorenses possam ter um visto próprio? E eu disse, leiam os meus lábios, não concordo. E os senhores o que é que quiseram fazer agora? Acabar com o regime de exceção para brasileiros e para timorenses. Ó Sr. Ministro, faça-nos uma coisa, saia daí, deixe-nos governar que é mais fácil. E nós fazemos, é mais fácil. Agora, não faça é o país de parvo, porque o país sabe que houve um partido desde o dia 1 que quis controlar a imigração, houve outro partido que desde o dia 1, com medo que o centro político se perdesse, vendeu a alma ao PS, não fomos nós, foi o PSD. Várias coisas aqui, acho que o Ventura tem razão numa parte, na outra está a omitir outra coisa, vamos por partes. Na parte em que ele omite, que é a parte inicial, ou seja, na questão do reagrupamento familiar, o governo quer acabar com o reagrupamento familiar? Não quer, mas mas não é na medida em que o Ventura está a dizer, ou seja, venham todos. É um meio termo entre ambos, ou seja, o governo não acabou com o reagrupamento familiar como o Chega pretendia, mas não o manteve na mesma medida que estava anteriormente. O reagrupamento familiar, o que vai acontecer agora, basicamente, é que podem ser feitos reagrupamentos familiares para as pessoas que tenham cá menores de idade ou que sejam menores de idade, no caso. Quem estiver aqui sozinho sem o menor de idade à responsabilidade, ou se não for menor de idade, não tem direito a esse reagrupamento familiar. Ou seja,
é um meio termo entre o não haver um reagrupamento familiar e haver um reagrupamento familiar como aquele que estava modelado anteriormente. Portanto, há aqui uma incorreção, no caso. Esse é o primeiro aspecto. Outro aspecto, onde aí o Ventura já tem razão, e volto a frisar, e eu não me surpreendo que ele pegue por aqui, porque tem razão aqui, é no facto de o Chega ter sido efetivamente o único partido com representação parlamentar a falar das questões de imigração já desde há 2 ou 3 anos para cá, ou até mais. Portanto, o André Ventura aí tem toda a razão. Onde é que o Luís Montenegro e o Leitão Amar e o PSD se podem... O PSD não. O PSD não se pode resguardar disto. Mas o Luís Montenegro e o Leitão Amar individualmente podem. O Luís Montenegro pode dizer, pois, mas o PSD, que vai ter que levar com as críticas, porque o partido é o mesmo, apesar do líder ser diferente, o Luís Montenegro ainda pode chutar para canto, embora com pouca eficácia a meu ver, mas pode chutar para canto e não ter a responsabilidade total, pelo menos na percepção de algumas pessoas, e pode dizer, pois, mas quando isso acontecia, quando o Dr. André Ventura está a dizer isto, e não sei o que, o Sr. Deputado está a dizer isto, e não sei o que mais, o líder do PSD não era eu, o Luís Montenegro. O líder do PSD era Rui Rio. Portanto, esse PSD já não existe. Ele não pode dizer isto assim, obviamente, mas o sentido léxico e o sentido da frase terá que ser este. Portanto, o Luís Montenegro pode-se resguardar respondendo isso ao André Ventura ou ao Leitão Amar, que depois acabou por não acontecer e, enfim, os outros partidos acabaram por falar, mas o debate, efetivamente, era mais focado na questão Chega, AD e ver quais as consequências do mesmo. Digam-me o que acham relativamente a isto, o que acharam do debate. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se. Esqueci-me de vos dizer que tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto. E agora sim, até à próxima.